Tudo jóia, nonos anos? Tudo bem? Estou com muita saudade de vocês, espero que todos vocês estejam empolgados, bem animados para a nossa aula de hoje. E nós vamos aprender um pouquinho a respeito das relações métricas no triângulo retângulo. Então eu fiz aqui na figura, nonos anos, um triângulo retângulo de vértices A, B e C, maiúsculos. E lembrando que a nossa hipotenusa do triângulo retângulo é o lado maior desse triângulo, ou o lado que estiver de frente para o ângulo de 90 graus. Reparem que o ângulo de 90 graus aqui está em relação ao vértice A, então, portanto, o lado BC é a nossa hipotenusa, que nós chamamos de A minúsculo, tá? Então, a hipotenusa, neste exemplo do triângulo retângulo, será o nosso A minúsculo. E lembrando que o lado AC nós chamamos de B minúsculo e o lado AB nós chamamos de C minúsculo, que são os catetos deste triângulo retângulo. Então lembrando que o A representa a nossa hipotenusa, o A minúsculo, B minúsculo representa um cateto e o C minúsculo representa outro cateto. Agora eu chamo a atenção de vocês, nonos anos, para vocês olharem na figura aqui, que partindo do vértice A, eu tracei a altura deste triângulo retângulo em relação à base BC, a altura que eu chamei de H maiúsculo. Quando eu tracei a altura em pontilhado em relação à base BC, esta base BC fica dividida em dois pedaços, e que não são de mesmo tamanho. O pedaço da esquerda aqui, que eu chamei de N, e o pedaço que eu chamei de M de Maria. Reparem que a soma do pedaço de N com o pedaço de M nos dá a hipotenusa A. Então aqui o A, a hipotenusa do triângulo ABC, corresponde à soma desses dois pedaços, a medida de N mais a medida de M, que nós chamamos de projeções dos catetos. C, projeção do cateto B, em relação aos pedaços N e M. Bom, o que são essas relações métricas no triângulo retângulo? Bom, nonos anos, elas nos ajudam, são 5 relações, a resolver problemas de medidas dos lados de um triângulo. Então, num triângulo retângulo, se eu conhecer duas medidas das relações métricas, nós conseguimos achar as outras 4. Então, ao todo, nas relações métricas do triângulo retângulo, nós temos 6 variáveis. As projeções dos catetos M e N, os catetos B e C, a hipotenusa A e a altura H. Então, nós temos 6 possíveis medidas. E aí, no caso, nós temos as relações métricas que vieram para ajudar a fazer esses cálculos. Quais são elas? Vamos lá. Então aqui, turma, eu coloquei para vocês no quadro a primeira relação que vocês já conhecem, que é o Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, ou seja, A ao quadrado, é igual à soma dos outros catetos ao quadrado. Então, ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado. Então essa é a primeira relação que vocês já viram, inclusive nas aulas anteriores. As outras relações vêm agora em relação aos catetos. Cada cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela sua respectiva projeção. Então reparem aqui, eu coloquei, primeiro pelo cateto B. Então B ao quadrado, ou seja, o cateto ao quadrado, é igual ao produto da sua hipotenusa, no caso a nossa hipotenusa é o termo A, vezes a sua projeção em relação ao cateto B. A projeção é o pedaço de M. Então nós podemos afirmar que B ao quadrado é igual a A vezes M. Do mesmo jeito, no outro cateto, que é o termo C, eu posso fazer essa mesma relação. Cada cateto ao quadrado é igual ao produto da sua hipotenusa pela sua respectiva projeção. Então vamos lá? C ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa A vezes a projeção deste cateto em relação à base BC, que nós chamamos de N. Então C ao quadrado é igual a A vezes N.
A quarta relação métrica fala do produto dos dois catetos, que é igual ao produto da hipotenusa pela respectiva altura. Então aqui nós podemos afirmar B, que é um cateto, vezes C, que é o outro cateto, ou seja, o produto dos dois catetos, B vezes C, é igual ao produto da hipotenusa, que nós chamamos de A, vezes a altura, que nós chamamos de H. E, finalmente, a quinta e última relação métrica de um triângulo retângulo fala que a altura ao quadrado é igual ao produto das duas projeções dos seus catetos. Ou seja, h ao quadrado é igual ao produto de m vezes n, ou seja, as duas projeções dos catetos B e C. Elas, as 5 relações métricas, irá nos ajudar nos anos a resolver os problemas sobre medidas de lados dos triângulos. Tá? Vamos para o nosso primeiro exemplo. Vejamos então agora, nonos anos, o exemplo de como aplicar as relações métricas no triângulo retângulo. Neste exemplo número 1, nós temos um triângulo retângulo com os vértices em A, B e C, aonde foi nos fornecido a medida dos dois catetos. O cateto B valendo 80 centímetros, o cateto A valendo 60 centímetros, e nós vamos achar as outras medidas desconhecidas do triângulo retângulo. Nós vamos achar, primeiramente, a medida da hipotenusa, depois nós vamos calcular as projeções dos dois catetos, ou seja, as medidas de M e de N, e finalmente vamos achar a medida da altura deste triângulo retângulo em relação ao vértice A e a sua base de apoio BC. Bom, então lembrando, nonos anos, que nós temos possíveis 5 relações métricas. Geralmente a primeira, a que é do Teorema de Pitágoras, é muito utilizada. Reparem, neste primeiro exemplo aqui, nós temos o cateto de 80 centímetros, medida de B, e o cateto C valendo 60 centímetros. Como nós temos as duas medidas dos catetos e não temos a hipotenusa, então vamos calcular primeiramente a hipotenusa utilizando o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado somado ao outro cateto ao quadrado. Então a hipotenusa eu não sei, eu quero descobrir. Acompanhem comigo aqui em cima na resolução. Então A ao quadrado é igual. Como B vale 80, então 80 ao quadrado, eu substituí. Mais a medida do outro cateto ao quadrado, ou seja, 60 elevado ao quadrado. Nós teremos A ao quadrado, nós queremos descobrir a medida de A, então vamos repetir. 80 vezes 80, 6.400. 60 vezes 60, 3.600. 6.400 mais 3.600 nos dará 10.000. Cuidado, A ao quadrado é igual a 10.000. Para tirar do quadrado, nós deveríamos fazer mais ou menos a raiz de 10.000. Reparem que ali eu não considero a medida negativa, pois não tem sentido falar, né, que a hipotenusa, a medida de lado, é negativa. Tá? Então, nós sempre, quando for medida de lado, nós vamos ignorar o sinal negativo, tá, nonos anos? Então, a raiz quadrada de 10.000 é 100. Então, nós já sabemos que a medida da hipotenusa vale 100. Agora, para descobrirmos as projeções dos catetos, ou seja, os pedaços de M e de M, nós sabemos que eles serão menores do que 100 e que a soma dos dois pedaços terá que dar 100 centímetros, pois a soma de M mais N, o pedaço de M mais o pedaço de N, nos dá a medida da hipotenusa. Então, como nós vamos fazer esse cálculo? Através, então, da segunda relação métrica que nós temos aqui, que fala que cada cateto ao quadrado é igual ao produto da medida da sua hipotenusa vezes a sua respectiva projeção. Então, ou seja, B ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa A vezes a sua projeção do seu cateto, que nós chamamos de M. Então, ao aplicar essa fórmula aqui, nono ano, acompanhe comigo. B ao quadrado igual a A vezes M, nós já sabemos o valor da medida de B, que vale 80. Então, 80 ao quadrado é igual
ao produto da sua hipotenusa, que nós já sabemos que vale 100, vezes a sua projeção que nós queremos determinar. 80 vezes 80, 6.400, é igual a 100 vezes m. Como 100 está multiplicando, passará dividindo, 6.400 por 100, nos dará 64 centímetros a medida do cateto, né, da projeção do cateto B em relação à hipotenusa. Então, este pedacinho vale 64 centímetros. Então, a medida de M, nono ano, é este pedaço que vem aqui, partindo da sua altura até o vértice C. Então, este pedaço vale 64 centímetros. Como nós já sabemos que toda hipotenusa vale 100, e este pedacinho é 64, qual é então a medida de N? Ou seja, a diferença da hipotenusa menos essa projeção. Então nós podemos aplicar. Se A vale 100 centímetros e a medida de M vale 64 centímetros, então a medida de A da hipotenusa é a soma das duas projeções. Então essa segunda projeção vai ser obtida fazendo a hipotenusa de 100 menos os 64 que nós acabamos de encontrar. 100 menos 64, nós teremos 36 centímetros para a medida da outra projeção, ou seja, do cateto, a medida da projeção do cateto C. Agora reparem, nonos anos, se você pegar 36 centímetros e somar com 64 centímetros, nós vamos obter os 100 centímetros, que é a medida da hipotenusa, correto? E agora, finalmente, para calcularmos a altura deste triângulo retângulo, nós podemos fazer utilizando a quarta relação métrica ou a quinta. Como nós já temos os dois catetos e já temos a medida da hipotenusa, fica mais fácil vocês resolverem esta questão através da quarta relação métrica. Não que a quinta daria errado, não, ela vai dar certo também. Só que seria, eu acho, no meu ponto de vista, mais fácil nós fazermos pela quarta relação métrica, ok? Então lá, B vezes C igual a A vezes H. Reparem, o cateto B vale 80, o cateto C vale 60. Então 80 vezes 60 é igual ao produto da hipotenusa A, que no caso vale 100, vezes a altura que nós queremos descobrir, que é o H. 80 vezes 100, 4.800, igual a 100 vezes H. O 100 que está multiplicando passa dividindo 4.800, 4.800 dividido por 100, cancelamos os zeros, teremos então a altura deste triângulo retângulo de catetos 80, 60 e hipotenusa 100, teremos a sua altura valendo 48 centímetros. E as projeções dos catetos em relação à medida da hipotenusa valerá 64 centímetros para M e 36 centímetros para N, ok? Bom, nono ano, eu gostaria de desejar uma maravilhosa semana para vocês, que vocês continuem com os seus estudos, com as suas organizações, parabéns pela organização de vocês, pelo empenho intensivo de vocês em estudar, mesmo não tendo ainda as aulas presenciais, estamos estudando, né, à distância, online, então eu gostaria que vocês, então, procurassem fazer as atividades que eu vou postar no Classroom essa semana, e vocês, sempre que puderem, assistam os vídeos das nossas aulas, porque eles ajudam muito na resolução dos problemas, e certamente, dentro em breve, nós nos encontraremos nas salas de aula, com as aulas presenciais retornando em breve, né? Bom, um beijo enorme no coração de vocês, nonos anos. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação e desejo uma maravilhosa semana para vocês. Até a próxima semana com mais uma aula a respeito da matemática nos nonos anos. Beijão para todos vocês, nonos anos. Estou com muita saudade, hein? Fiquem com Deus. Beijão!